Olá, hoje é dia 1 de setembro de 2024, hoje é domingo, e observando, né, a natureza, então você começa a ver aqui mesmo no meu quintal, pequeno quintal, você começa a ver, né, as flores e essa vida que aparece nesse período da primavera. Setembro a gente fala é o mês da primavera, né? Quer dizer, é o princípio. Mas isso nos leva a uma reflexão sobre o todo ambiental. E por que não é a primeira vez que eu falo sobre isso, sobre a espiritualidade e meio ambiente. Estava lembrando numa palestra que eu fiz num centro espírita, falando da doutrina espírita e a questão do meio ambiente. Lembro que na época algumas pessoas ficaram surpresas, né? É tipo assim, o que tem a ver o meio ambiente com a espiritualidade? É, nós, seres humanos, temos essa coisa de fazer essa separação, né? Uma coisa, outra coisa, quer dizer, meio ambiente é uma coisa, espiritualidade é outra. E eu não vejo assim, eu vejo pela totalidade, né? Essa visão que a gente chama de visão holística, né? Do todo. E muitas pessoas não se percebem ou não querem perceber, principalmente no ambiente religioso, as pessoas querem separar, né, a religião do resto. E não existe isso, na verdade, porque a nossa vida é um todo. E o meio ambiente, ele está incluído nesse todo da vida. O lado espiritual, ele está incluído em tudo isso. E vejam bem que eu não estou aqui falando de religiões específicas, mas da espiritualidade como um todo, da religiosidade como um todo. E para mim, muitas vezes já tive a dificuldade de compreender por que as pessoas, muitas pessoas que se dizem religiosas, da religião A, B, ou C ou D, elas não se atentam para o fato de que o meio ambiente compõe a nossa vida como um todo. Então, aí aonde nós estivermos, né, a nossa espiritualidade está ali. E essa espiritualidade, com todas as suas leis, né, leis éticas, as leis morais, universais, elas estão presentes. E muita gente que degrada o meio ambiente, muita gente mesmo, que degrada o meio ambiente, se diz religiosas. Alguns se dizem espiritualizados, né? Mas não atentam para o fato de que todas as nossas ações em relação aos reinos da natureza, né? O reino mineral, o reino vegetal, né? O reino animal e o tal do reino humano, quer dizer, todos nós fazemos parte de um todo. E o meio ambiente é a nossa casa, em todos os aspectos. E às vezes eu disse, né, tenho dificuldade para entender como é que pessoas que se dizem religiosas, etc., como é que elas são agressoras do meio ambiente. Eu já disse que a forma de você demonstrar o seu amor a Deus, por exemplo, ao todo, ao único,
a inteligência maior, né? A criação, né? A forma de você demonstrar amor, apreço, reverência é demonstrando tudo isso à criação. Porque se você analisa profundamente, Deus é a criação, Deus está presente em toda a criação. Então, quando você agride a criação, você agride as criaturas da criação, você não ama a Deus, tá? Você não reverencia a Deus. Parece-me assim difícil de entender isso, porque as pessoas, na maioria das vezes, elas pensam de forma compartimentada, separada, cada coisa é uma coisa, cada coisa numa caixinha. E a natureza, de modo geral, nós fazemos parte dessa natureza. Nós fazemos parte de tudo, né? Então, se você se propõe a, a, a essa jornada espiritual evolutiva, você não tem como relegar o meio ambiente a um outro plano que não seja um plano da totalidade. Então, cada ação nossa em relação ao meio ambiente, ela reflete não só na sua vida, mas reflete na vida de todos. Mesmo que você não compreenda isso, é isso que acontece. Hoje em dia nós ouvimos falar mais, né, das alterações climáticas, das mudanças climáticas, mas nós só prestamos atenção nisso quando acontecem grandes catástrofes, né? Agora mesmo nesse período, onde que, por exemplo, o Pantanal, o Mato Grossense aqui no Brasil, está em chamas, as pessoas ainda não, apesar das imagens horrendas que são mostradas, as pessoas ainda não se tocaram que ela é responsável também por tudo aquilo que acontece, por extensão, pela omissão, pela negligência, né? E hoje nós, por exemplo, o tempo todo nós estamos produzindo lixo. E esse lixo vai para onde? Esse lixo vai para o meio ambiente. Não tem outro lugar. Vai para o meio ambiente. Então mas as pessoas não se sentem responsáveis por essa produção, por exemplo, a produção do lixo. Tem gente que acha que apenas colocar um saco de lixo, né, na calçada para que o caminhão do lixo leve, que isso já é uma grande coisa. Só que aquele lixo ele vai para a natureza. Todo o lixo que nós produzimos vai para a natureza. E muita gente não pensa na quantidade de lixo que produz e na quantidade de lixo que poderia evitar de produzir. Porque o consumo desvairado gera a produção de lixo o tempo todo. A reciclagem que é feita, ela atinge um percentual muito baixo, tá, daquilo que é reciclado. Né? A gente vê a reciclagem do plástico, por exemplo, né? Ela é ínfima em relação à produção do lixo plástico. Então nós, esse tempo todo, não percebemos, ou não queremos perceber, ou ignoramos, nós o tempo todo estamos agredindo direto ou indiretamente o meio ambiente. E nós estamos agredindo, quando agredimos o meio ambiente, nós estamos agredindo a vida. E quando dessas agressões elas resultam em coisas negativas, como catástrofes, etc., né? Inclusive as questões dos vírus que são produzidos os vírus são produzidos pela ação humana. De alguma forma,
Os vírus não nascem do nada. Entende? Então, assim, nós nos lamentamos, nós, né, choramingamos, reclamamos e tal, mas nós, seres humanos, somos responsáveis pela degradação da vida no planeta. E isso tem um componente espiritual, porque as nossas ações, elas deveriam ser o tempo todo ações boas, ações construtivas e não destrutivas. Essa coisa, por exemplo, né, de que quando você fala, por exemplo, do uso excessivo do agrotóxico, no Brasil, por exemplo, muitos agrotóxicos que são usados pelo agronegócio são usados de forma criminosa, porque já está provado que uma grande parte dos insumos agrícolas agrotóxicos são nocivos à saúde do ser humano, são cancerígenos e etc. Mas todo mundo faz de conta que não é com eles, né? Quer dizer, então, quando você fala isso, as pessoas logo vêm dizer que você é contra o agronegócio, contra a produção agrícola. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Então levam, assim como diz o outro, para o lado pessoal, né? Se vitimizam, inclusive, né? Porque o ser humano tem essa coisa de se vitimizar. Essa é uma grande doença, a vitimização. Então, se alguém fala de algo que eu estou fazendo errado, esse alguém é contra eu, é contra tudo. E não é assim que funciona, né? Não é, a realidade não é essa. E a espiritualidade, no sentido mais profundo dela, é porque nós compreendemos que todos nós somos espíritos. Nós temos o corpo físico, o corpo mental, o corpo emocional, o corpo espiritual. Temos uma alma. Então nós somos muito mais do que parece que somos. E nós andamos em desconformidade com as leis espirituais, com as leis divinas, ou se você quer, né, como popularmente a gente fala, com as leis de Deus. Então, nenhuma pessoa que pense em evoluir espiritualmente, né, evolui realmente se ela não também contribuir para um meio ambiente saudável. Né? Isso é uma coisa assim que deveria ser clara para todo mundo, mas não é por força da ignorância. E no caso de alguns setores, corporações econômicas, no caso da ganância. Então eu quero tirar da terra tudo que eu puder. E o que eu não puder, porque aí entra a questão dos insumos químicos, etc., para fazer com que a terra produza, né, sempre mais. E aí as pessoas dizem, isso são recursos tecnológicos que têm que ser usados para a produção disso, daquilo, de alimentos e tal. Nós produzimos tanto alimentos, né, no Brasil, e quando temos no Brasil uma parcela da população que passa fome. Cadê a solidariedade nesse caminho? Cadê a fraternidade nesse caminho? Não existe. Estava lembrando hoje ainda, daqueles senhores de fazendas, etc., né, que construíram, eles mandavam construir igrejas para o santo A, para o santo B. Minas Gerais, por exemplo, tem N igrejas construídas por senhores de fazendas, né, por coronéis de fazenda, etc., que maltratavam, né, os escravos, que eram escravagistas,
que mataram inclusive índios, negros e outros tantos, né? E depois mandavam construir igrejas, como uma forma de compensação, da culpa por tudo aquilo de ruim que eles tinham feito. Essa é a questão. As pessoas dizem, mas mandou construir a igreja por devoção. Na verdade, na verdade, passava muito por esse lado. Era uma espécie de busca de compensação por toda a maldade feita aos outros seres humanos ao redor. E nós, a história conta coisas e que nós acreditamos e nós não analisamos a história. Quantas fazendas, por exemplo, foram construídas tendo como base o sangue dos indígenas, dos negros, etc. E as pessoas fazem de conta que isso não aconteceu. O trabalho escravo, ele existe até hoje. Não estou falando só do Brasil, tá? Até hoje ele existe. E o trabalho escravo sempre existiu, mesmo depois do fim da escravidão. Então você vai ver como é que é essa coisa, né? Nós somos muito mentirosos no sentido da nossa espiritualidade, da nossa fé, da nossa religiosidade, porque nós fazemos o mal com uma mão, tentamos fazer alguma coisinha de bom com a outra mão para compensar, mas isso não se compensa, né? No mundo espiritual, no plano de Deus, isso não tem compensação. Isso, com certeza, em algum momento, a justiça divina, ela, mesmo que tardia, aparentemente tardia, ela se faz. E as pessoas aí põem a mão na cabeça. Aí as pessoas dizem assim, mas eu não merecia isso que eu estou recebendo, eu não merecia essa vida, eu não merecia essa doença, eu não merecia aquilo e tal. E esquecem-se da vida pretérita, da vida passada, né? Então, o tempo todo, essa questão que nós falamos das questões kármicas, do karma, né? Que as pessoas ignoram, acham, não, isso aí é invenção, etc. Não. Nós temos um karma pessoal, e tem o karma coletivo, e tem o karma familiar, porque muitas famílias, muita gente fez riquezas maltratando os outros, e hoje maltratando o próprio meio ambiente que, de alguma forma, maltrata a vida como um todo. Mas ninguém gosta de ouvir isso. As pessoas não gostam de ouvir isso, porque elas, né, se colocam em posturas, por causa de poder político, financeiro, etc., elas se colocam em posição de que elas são imunes a tudo aquilo que elas fizeram de ruim na construção dos seus impérios financeiros e do seu poder político. E os seres humanos, que eu digo assim, os seres humanos comuns, na verdade, eles comungam com isso porque eles fazem vista grossa, passam o pano para todas aquelas pessoas que são agressoras da vida e que são agressoras do meio ambiente. O mundo, ele está sendo, né, o planeta está sendo destruído pela ganância das pessoas, pela falta de espiritualidade, pela falta de fraternidade, pela falta de solidariedade, pela falta de irmandade, né, com os outros seres que estão nesse planeta, quer dizer, com os outros reinos da natureza, como o reino animal, o reino vegetal, o reino mineral, como eu já falei. As pessoas degradam, as pessoas derrubam árvores à torta e à direita, tocam, põem fogo nas coisas, poluem os rios, os mares, as nascentes, tudo mais. Então, é importante observar isso. Se você quer se colocar num patamar onde você seja uma pessoa mais consciente, você tem que colaborar, né, com alguma ação
para ajudar, digamos assim, a salvar o pouco do meio ambiente que ainda resiste. Pouco do meio ambiente que ainda resiste. Então, é isso que está colocado. Nós não podemos passar indiferentes por isso tudo. Tipo assim, isso não tem nada a ver comigo. Nós tivemos recentemente, né, a calamidade lá do Rio Grande do Sul, e daí todo mundo, né, daí as pessoas se colocam, vamos ajudar, vamos fazer isso e tal, mas passou aquilo, acabou. Ninguém faz mais nada, ninguém pensa. Eu acredito que só, veja bem, a questão do meio ambiente, eu me considero ambientalista desde os anos 80, principalmente após passar um tempo morando lá no Amazonas, que eu despertei para essa questão ambiental de uma forma mais contundente, onde eu vi que no fundo, né, a devastação da floresta amazônica não traz riqueza para ninguém que mora lá, certo? Os índios, os ribeirinhos, ninguém usufrui das riquezas da depredação, da devastação amazônica. Quem usufrui dessas riquezas é um pequeno grupo, uma pequena corporação, tá? Que financia todo esse esquema de degradação ambiental. Existem grupos econômicos que financiam isso tudo, corporações que financiam isso tudo. Então, as pessoas passam ao longe disso. Dizem, nós precisamos desenvolver, na época, né, nos anos 70, 80, nós precisamos desenvolver a Amazônia, o Amazonas, a Amazônia, etc., né? Se você for lá, você vai ver que a miséria cresceu o tempo todo nesse período. Quem retirou o dinheiro, né, do ambiente amazônico nem mora lá. Mora em São Paulo, mora no Rio de Janeiro, mora em Minas Gerais, etc. Quer dizer, mora no exterior, né? Porque tem agentes internacionais também nesse meio. Então, isso tudo, mas esse componente espiritual que eu coloquei é por força de que nós estamos aqui, né, num processo que deveria ser um processo evolutivo, espiritual. O componente físico são as ferramentas que nós temos para evoluir espiritualmente. Só que nós não fazemos isso, né? Nós queremos utilizar a natureza para extrair tudo que seja possível, para degradar tudo. E não para, né? Você vê que agora, recentemente, né, nesses últimos anos, ainda em Belo Horizonte, por exemplo, foi liberada a mineração, né, na Serra do Curral, quer dizer, ali na capital. Por quê? Porque esse pessoal não interessa por meio ambiente, ele interessa pelo lucro, só isso. E os governos também, que são eleitos, alguns deles, né, ou a maioria, os políticos, são eleitos para defender esses interesses e não os interesses globais da população, de forma geral, do povo de forma geral. Então, tudo isso tem componente espiritual. Não dá pra gente, não dá para você separar isso. Isso é material. É material, mas que influi nesse aspecto. Então, se nós queremos realmente ser, né, queremos nos considerar pessoas do bem, pessoas que fazem o bem, pessoas boas, etc., nós temos que mudar totalmente a nossa postura. Não dá mais achar que viver só de aparência, né? Só de aparência, né? Não é tipo, é só ir no culto, na igreja, é só ir na missa, não sei aonde, que está tudo resolvido, né? As nossas ações
elas têm que estar em conformidade com as leis morais e espirituais. Se você quer dizer que você é um ser em evolução espiritual, você tem que fazer mais. Você as aparências não enganam, certo? Tem gente que diz as aparências enganam. As aparências não enganam. As pessoas é que são cegas, por isso que são enganadas. Mas as aparências não enganam. E as pessoas se colocam, às vezes, em posição de querer enganar até Deus, né? Que você coloca Deus lá em cima, mas você quer enganá-lo. Então você cria slogan, né? Slogans falando de Deus, Deus é isso, Deus é aquilo, né? Deus acima de tudo, Deus... Quer dizer, cria isso tudo, mas isso é um grande engodo. Porque você vê muita gente má mesmo, má profundamente, tá? A gente vê usando o nome de Deus, como diria a minha avó, usando o nome de Deus em vão. É isso que acontece. Então as pessoas pensam que enganam, mas as aparências não enganam e os atos não enganam. Só engana aquele que quer ser enganado, ou aquele que é cego, aquele que não quer ver. As pessoas passam o pano para muita gente má, né? Muita gente má. Nós temos uma classificação, né, para gente má, né? Então a gente acha que gente má é só aqueles que fazem crimes, que aparecem nos jornais, etc, etc. Essa é uma parte, mas tem muita gente que comete crimes o tempo todo contra a vida, contra o meio ambiente, contra os idosos, contra as crianças, etc. E que se classificam como bons. E muita gente vai nessa coisa, porque se você apoia, por exemplo, seja qualquer pessoa, se você apoia alguém que é corrupto, você está no mesmo nível. Se você vota em alguém que é corrupto, você está no mesmo nível. Então você não engana, as aparências não enganam. Entendeu? As aparências não enganam porque diante das leis espirituais, tudo está claro. O bem é o bem. Não dá para você dizer, tem um bem mais ou menos, tem um mal mais ou menos, tem um mal que não é bem mal, tem um bem que é maiorzinho, tem um... Não existe isso. Ou você faz o bem, ou colabora para o bem, ou colabora para a construção do bem, ou você está fora disso. Você está do outro lado. É isso que é preciso entender. Não dá para... As aparências não enganam. Você que acha que engana. Você é que se faz de bonzinho, mas no fundo você é malzinho. Tá? E essa coisa para mostrar o mal como só pertencente aos criminosos, A, B ou C, aqueles que tomam conta das favelas, etc., não é escamotear a coisa, porque tem os criminosos, aí como eu já dizia antes, né, do clarinho branco, do paletó e gravata, né? A política está cheia disso, em todos os níveis. E nós não percebemos. Quer dizer, não queremos perceber, nós não queremos enxergar a nossa própria sociedade. Essa é que é a questão. E quando a gente fala, eu falo do aspecto espiritual, é porque eu acredito que nós somos, nós fisicamente, materialmente, somos apenas instrumentos do Espírito. Ou nós evoluímos espiritualmente ou não. Ou nós evoluímos a partir, né, da nutrição de uma alma boa, sadia, uma alma solidária, fraterna, ou não. Não tem meio termo. As pessoas gostam de meio termo, gostam do mais ou menos. Não existe mais ou menos. Existe o mais e o menos. Essa coisa do mais ou menos, isso aí é para enganar, né? Na verdade.
e para as pessoas se enganarem. Então é preciso, sabe, ter um olhar mais profundo para as questões que estão colocadas para nós na nossa realidade. E a questão ambiental é uma dessas coisas, um desses temas. Antes de encerrar, é uma coisa que eu sempre falo. Olha, eu já fiz palestras para centenas de escolas, coisa e tal, para professores, para alunos e tal. E o meu entendimento, pela minha vivência, né, nesse meio educacional, pelas minhas observações e pelo meu próprio processo educacional, eu vejo que uma coisa que o que é falho na questão ambiental, falho é o investimento na educação ambiental, tá? Como um todo. No Brasil existe uma lei que fala sobre educação ambiental em todos os níveis escolares, até universidades. Mas isso não é empregado. Aqui, onde eu moro, tem uma lei municipal até falando de educação ambiental, mas nunca é colocada em prática, tá? Isso eu sei. Então existem leis na esfera federal, estadual, municipal, falando sobre a educação ambiental, mas essa educação ambiental ela não é implementada. Há uma preguiça geral no sentido da educação ambiental. A preguiça, um descaso, né? Uma negligência geral. Inclusive, muitos professores torcem o nariz para a educação ambiental. Essa é a verdade. Tem as exceções, mas muitos professores torcem o nariz para a educação ambiental. Esses que se acham os donos das escolas, diretores, etc., todo esse sistema, que é um sistema, na verdade, corrompido. Porque é um sistema que garante muito emprego, e não dedicação, né? Não vocação para isso, etc. Como eu falei, em tudo existem exceções, mas o geral é calamitoso, do jeito como eu estou falando. Então não tem um caminho que não seja pela educação. E nós poderíamos investir nisso para gerações futuras, não é nem para nós. Eu digo assim, eu vivo sofrendo aqui, esse ano principalmente, com essas questões assim, de poluição ambiental, de seca, de fumaça, de tudo. A gente sofre com isso tudo. Os idosos sofrem, as crianças sofrem, os bebês sofrem, mas as pessoas passam por cima de tudo isso e sem prestar atenção. Porque as políticas públicas de preservação ambiental, elas não vão fundo, sabe? Elas não aprofundam as coisas. E o campo da educação deveria aprofundar isso, mas não aprofunda também, porque não interessa. As pessoas, às vezes, muitas escolas particulares, faculdades, etc., eles não estão interessados só em números, não estão interessados, né, na educação propriamente dita, e principalmente essa questão da preservação ambiental. Eles querem formar técnicos ambientais, eles querem ganhar dinheiro e tal, né? O meio ambiente, né, rende muito dinheiro para pouca gente, mas rende dinheiro bastante. Mas se você for olhar, a questão ambiental no Brasil, ela não mudou tanto de outros tempos, ela piorou. Mas hoje existe muito mais gente ganhando dinheiro com o meio ambiente. Por quê? Porque os investimentos não são feitos em educação. Educação ambiental mesmo, tá? Não são feitas. Então, vejam vocês, a evolução espiritual, ela depende
da educação, a educação dos sentimentos, da educação dos sentidos, né? Da educação anímica, emocional, etc. Depende, você precisa educar os seus sentidos, os seus sentimentos, você precisa se autoeducar. A evolução espiritual, ela pressupõe uma autoeducação espiritual, onde você vai trabalhar em cima do conhecimento e dos valores que estão embutidos dentro da chamada evolução espiritual, do progresso espiritual, né? Como diz na doutrina espírita, né? Essa reforma íntima, por exemplo, a reforma íntima, ela é composta de um processo autoeducativo. Então você precisa de conhecimento para evoluir, para compreender, né, a si mesmo nesse universo e para entender o universo onde você está. Quer dizer, o ambiente todo onde você está e que você tem, digamos assim, como dever espiritual contribuir para a preservação disso tudo. Porque preservar o meio ambiente, de forma geral, é preservar a vida no planeta e a vida humana todo, né? Toda a vida. Ok, gente? Então ficamos assim hoje. Espero que você possa aí compreender tudo isso que eu falei e fazer o seu comentário, né? E compartilhar, né? Porque essas reflexões é um compartilhamento meu para com vocês todos. E vocês podem ajudar a esse compartilhamento, ok? Então ficamos assim e até a próxima. Então, paz e luz para todos e cuidem-se bem por aí.